Beleza. Turma, antes de começar a explicar tecnicamente o que é essas noções de processo penal, precisa entender a que ele serve. Ao contrário do direito penal, o direito penal ele determina quais são as condutas que merecem repressão. O direito penal ele vai estabelecer parâmetros que aquela sociedade entende como dignos de proteção. Tá? Desculpa aqui, a turma de João Pessoa está aí também. Paraíba, Terra Boa. Bom dia, Antônio Carlos. O pessoal vai se apresentando aí, colocando o polo, tá? Então, gente, continuando, o direito penal, ele bota as regras, tá? O processo penal, ele é o jogo. Como que a gente vai trabalhar quando alguém entra dentro do direito penal? Então, o direito penal determina e o processo penal investiga. O processo penal faz o jogo. O processo penal ele investiga. O processo penal ele processa. O processo penal ele condena. O processo penal ele executa. Tá? Um sobrevoo bem tranquilo aí. Mas como é que funciona o processo penal? Turma, no decorrer da humanidade, no decorrer da nossa caminhada, o processo penal ele foi sofrendo mutações de acordo com o nível de desenvolvimento da coletividade. A mesma pessoa que julgava era a mesma pessoa que investigava, era a mesma pessoa que acusava, era a mesma pessoa que sentenciava, era a mesma pessoa que condenava e executava. Há não muito tempo, essa fórmula, essa memória de cálculo, essa matemática que eu acabei de passar para vocês, se refere ao sistema penal inquisitivo, que foi a primeira forma de organização do processo penal na humanidade. Gente, basicamente, o inquisitivo ele remete à Inquisição, ao inquisitório, coercitivo, inquisitorial. E é isso mesmo. O expoente máximo que a gente tem, assim, no nosso senso comum, é a Inquisição. O mesmo juiz que julgava, ele tinha competência formal, era por lei, ele julgava, ele mandava prender, ele acusava, ele investigava, ele pedia prova, ele era o gestor de provas, ele colhia provas, tudo isso no juiz, tá bom? Tudo isso no juiz. Qual que era a dificuldade desse sistema penal inquisitivo? Gente, a defesa era meramente simbólica, era um teatro. E há que se presumir uma prática, tipo, vocês conseguem entender que a pessoa que era investigada, a pessoa que começava a, a ter a apuração do delito dela ali, ela já estava praticamente condenada. Praticamente condenada. Só um minutinho. Desculpa, gente. Caiu. A pessoa estava praticamente condenada quando começava a investigação. E trazendo isso aí um pouco para o nosso dia a dia, vocês conseguem perceber que quando há uma comoção por determinado crime, uma comoção geral por determinado evento
Vocês conseguem perceber que essa massa apaixonada, sem fazer qualquer juízo de valor, essa massa apaixonada, ela acaba determinando e influenciando o caminho do processo? Esse sentimento, gente, é mais ou menos o que define o sistema penal inquisitivo. Tá? E vocês conseguem associar essa inquisitorialidade dele. Vocês conseguem pegar inquisitividade, essa coercitividade, essa virulência dele. Com o direito penal, com a definição de crime, que ainda era muito rasa, vocês conseguem entender a força que o Estado entrava na vida da pessoa quando ela cometia crime? Pode parecer algo distante da gente, mas há sistemas penais muito parecidos com o inquisitivo hoje. O da Espanha, por questões históricas, da Espanha, ele se assemelha muito a alguma coisa do italiano, por conta do fascismo, e o nosso. E o nosso. Eu vou explicar para vocês por que é que muita gente critica o nosso sistema penal. Então, no decorrer da evolução, eu sempre gosto dos peraí. Gente, o peraí é um momento de ideia, é um momento de luz. Que se te acontece, presta atenção nele. Tá? Peraí, mas isso está errado. Qual que é o sentido que eu tenho de botar uma mesma pessoa para julgar, para acusar, para pedir prova? E aí? Será que isso é perfeito? Será que eu nunca vi ninguém que não... Será que eu nunca vi nenhum inocente indo nessa baila aí e preso, ou torturado, ou morto como pena? A revelia, não? Foi aí que entrou uma fórmula que é a mais utilizada, que é o sistema penal acusatório. É uma regra básica do sistema penal acusatório que define o processo penal naquele país, onde ele é adotado, como a separação das funções. Separação das funções. Como é que se separa as funções? Foi criado, gente, em Portugal, antigamente era a Casa de Suplício. Na França, o símbolo utilizado era o parquet. Parquet é o piso, é o Ministério Público. Por que parquet? Parquet é uma terminologia em francês, significa piso. Piso é onde qualquer coisa se edifica. O Ministério Público é onde qualquer ordenamento jurídico deve ficar em cima. É a base, ele é a fundação, é o alicerce de qualquer ordenamento jurídico. Então, com a criação do Ministério Público, dessa função de acusar, opa, o juiz deixou de ser aquele juiz robusto, aquele juiz de megazord, musculoso, e ele passou a função dele passou não, a função de acusar, de colher provas, passou ao Ministério Público. Ok? No sistema acusatório, gente, o juiz ele é um mero mediador. Ele percebe toda a lide, toda a questão processual entre acusador e defesa, e ali ele avalia, e ali ele pesa os argumentos, ali ele pesa as provas e decide. Ok? No sistema penal acusatório, em questão de concurso, pode cair para vocês aí como sistema penal adversarial, de adversário. Ele tem como base a Inglaterra, tá? Foi a fonte do direito, onde todo mundo começou a beber
para implantação de sistemas penais acusatórios, basicamente, gente, no sistema penal acusatório, o juiz nada faz. O juiz nada faz. Tá? Ele apenas avalia e julga. Beleza? Quando a gente trata da questão do juiz apenas ser um observador do que ocorre e decidir, o que é que eu estou buscando com isso daí? Uma efetiva imparcialidade. Não é uma imparcialidade só no papel, uma efetiva imparcialidade. Tá? Isso é quando a gente cita o exemplo do sistema acusatório. A gente pode colocar como exemplos a Inglaterra foi o berço, mas um exemplo interessantíssimo é nos Estados Unidos, onde o direito dos Estados Unidos nesse tema é muito avançado, muita coisa deriva dele, eles levam muito a sério a questão do sistema penal acusatório. Tá? O Brasil, qual que é o sistema penal acusatório que o Brasil adota? Vou falar sobre o terceiro, tá? São 3 sistemas penais. Eu vou citar o Brasil para você já ir trabalhando o que é que o Brasil tem, o que o Brasil adota. Turma, por último e não menos importante, temos o sistema penal misto, que é uma mistura entre o inquisitivo e o acusatório. A diferença do inquisitivo, do acusatório e para o misto são 2 palavrinhas mágicas: contraditório e ampla defesa. O que é direito ao contraditório? É o direito de você, enquanto acusado, enquanto acusada, contradizer o que ali está sendo dito. É contradizer o que a acusação está lhe falando. Perfeito? Isso é o contraditório. A ampla defesa, que é um outro direito que reveste a questão processual penal, ela é dividida em 2 elementos. A defesa técnica, que é uma defesa constituída por advogado, tá? E a autodefesa, que é você... Só um minutinho, gente. Vou esperar. Parece que alguém entrou com o áudio ligado aí, tá? Pedi para desligar. A ampla defesa, que pela defesa técnica, e a autodefesa, que é a possibilidade de você defender sozinho. E daí deriva você não ser obrigado a fazer prova contra si mesmo, seu direito a ficar calado. É uma forma de autodefesa, tá? No sistema inquisitivo, isso não existia. No sistema acusatório, ele é necessariamente carregado por esses 2 direitos. Tá? É o direito de você dizer, é o direito de você poder se defender. No sistema penal, no sistema processual penal misto, as coisas se confundem. Porque ao mesmo tempo que o juiz está te inquirindo, você pode se defender dele mesmo. Só que eu vou te perguntar, será que essa defesa ela vai ser igual? Será que vai ser uma defesa justa? Será que vai ser uma defesa de fato prática? Ou vai ser uma defesa com sérios riscos de tornar tão simbólica quanto seria no sistema inquisitivo? Né? O sistema penal misto, gente, ele é muito pouco utilizado, tá? A referência do sistema penal misto é a França. A Argentina, que trabalha ele também, estou lembrando que a Argentina, que trabalha ele também, que é onde a parte inquisitiva e a parte acusatória compõem a mesma coisa, compõem o mesmo leque de conteúdo probatório, tá? Tanto de direito quanto de prerrogativas, tá bom? O Brasil, ele se define como sistema penal acusatório.
O Brasil adota o sistema penal acusatório. Ele tem o Brasil adota o sistema penal acusatório. Não há esse. Por que é que se fala, então, que no Brasil se adota o sistema penal acusatório? Porque o Brasil, na sua Constituição, estabeleceu que o Ministério Público ele é responsável por acusar, entre outras funções dele, que ele é o responsável pela acusação e o titular da ação penal. O que é o titular da ação penal? Só o Ministério Público pode acusar, só o Ministério Público pode julgar. Perfeito? O áudio está ruim? Está picando. A internet aqui está normal. Se a turma estiver me ouvindo aí, estou gravando vídeo. A internet aqui está normal. A internet aqui está normal. Se tiver mais alguém com problema aí de vídeo e áudio, vai falando aí, tá? Então, nessa definição constitucional, foi onde o Brasil adotou o sistema penal acusatório. Turma, o Brasil ele é maravilhoso na questão do direito, porque tem coisas que só existem aqui, gente. Tem coisas que só existem aqui. Uma das coisas que só existem aqui, eu estou generalizando porque é algo muito brasileiro. Vejam bem, no sistema penal acusatório, a gente entende que o juiz não corre atrás de prova, ele não se posiciona na questão de mérito ali, tá? Ele apenas julga, observa e julga, ok? No Código de Processo Penal, a gente tem estabelecido que se o juiz não tiver convencido das provas ou de determinado elemento que está ali dentro do processo, ele pode chegar para a parte que apresentou essa prova ou elemento no processo e falar: eu não entendi isso aqui, não tem como você corrigir? No Código de Processo Penal, o juiz pode pedir provas de ofício para formar a sua convicção. Vos pergunto, se o juiz, no sistema penal acusatório, ele tem que ficar inerte e apenas julgar, qual que é o sentido dele ficar correndo atrás de prova e pedir mais esclarecimentos? Se a responsabilidade se a responsabilidade de quem apresentou a prova não foi suficiente para entregar uma prova robusta, uma prova clara, transparente, não é responsabilidade do juiz fazer isso. Essa é uma das grandes críticas no sistema penal no Brasil, no sistema processual penal no Brasil. Então, quando fala que o Brasil tem um sistema penal acusatório, é um sistema penal acusatório não puro, porque ele ainda tem resquícios de inquisitividade. Ele ainda tem resquícios de um juiz inquisitor. E um exemplo que a gente teve, a despeito de qualquer paixão política, um exemplo que a gente teve, acho que foi alguns meses atrás, quando vazaram as conversas do Moro com o Dallagnol, era do MPF, é o Dallagnol, eles tricotando ali sobre a questão da ação penal, sobre como que eles iriam, qual que seria a melhor estratégia para prender o Lula, que ele é uma gravíssima violação do sistema acusatório. Porque o juiz na época, né, o Moro, o juiz estava tomando para si as funções de acusar.
de colher provas. Percebem? Quem prendeu o Lula e o Moro saiu com o capital político, saiu super Moro, você vê, etc. Na verdade, quem ofereceu a ação, quem pediu para ele ser preso foi o MPF, foi o Ministério Público, porque é a ele que cabe a acusação, o oferecimento da denúncia, oferecer a denúncia e falar para o juiz, prenda, há requisitos, prenda. Quem prendeu tecnicamente o Lula não foi o Moro. Quem prendeu tecnicamente, quem pediu a prisão dele, foi o Ministério Público. Tecnicamente, foi o Ministério Público. Então, vocês, que vão ser formadores de opinião, com essa formação de vocês, precisam ter essas questões bem claras para evitar os arroubos da massa, os arroubos da imprensa. Porque é preciso a gente entender o processo penal de uma forma bem limpa, uma forma bem transparente. Tá? Deixa eu ver quem mais está entrando aqui. Deixa eu ver. A Mauri, de Manaus. Manauara, a turma está aí. Cleverson, beleza? Antônio, tem como nos guiar na apostila? Está todo mundo com a apostila aí, né? Não. Todo mundo com a apostila aí, né? Beleza. Emerson, há indícios de crime e concreto, por isso o Ministério Público pediu prisão, o juiz foi só o condutor. Exatamente, Emerson, exatamente. O juiz ele foi um condutor de tudo aquilo que aconteceu. O senso comum da gente indica que o juiz prendeu, mas ele conduz. Ele apenas conduz aquilo que lhe é apresentado. Entendeu? O complicado é quando o juiz está atuando, seja para a defesa, seja para a acusação. Isso é uma grave violação do sistema processual penal. Tá? Porque acaba você cria a figura do superjuiz e acaba que a defesa ela fica prejudicada. A defesa fica prejudicada. Não adianta você ficar... acho que o advogado dele é o Zanin, acho que é Cristiano Zanin. Assim, sem qualquer paixão. Cara, excelente processualista. Nossa, o Zanin, eu já li vários artigos dele, ele produz muita coisa. Eu acho... tem algumas posições dele que eu discordo, mas tem muitas posições dele que eu acho legal. E mesmo as que eu discordo, eu acho interessante a formulação técnica dele. Por mais que eu discorde, eu acho a formulação técnica dele muito interessante. E é um profissional daquele. Eu não estou falando que ele teria obrigação de defender, de não condenar, de brigar pela não condenação do Lula, nada disso. Mas é claro, é fato que a defesa ficou muito prejudicada. Algumas questões, não sei se... Acho que tem algumas páginas do processo da frente ver. Eu tive acesso à primeira parte dele. Tinham questões nem era de mérito. Mérito era a questão de se ele roubou ou se ele não roubou. Tinham questões processuais, do rito, forma. Exemplo, um papel que estava pensado de uma forma errada e deveria ser voltado para facilitar a leitura. Estou dando exemplo bem grosseiro, porque eram questões que ele levantou muito simples, muito básicas, de mera correção, não ia alterar em nada o mérito. E aí ele foi negado. Ele não conseguia, entendeu? Ele patinava na defesa. Ele patinava. É isso que a gente tem que entender. Claro. Onde entra o promotor nesse processo aí? Nesse exemplo que eu estou dando do Lula, é o seguinte, ó, eu vou entrar, porque o tema ele é muito extenso. Tá? Para vocês entenderem, eu preciso passar com exemplo. Achei um exemplo muito bacana. Vou entrar nele.
A Ana está querendo falar alguma coisa? Estou vendo aqui, ó, uma mão aqui. Conferência da gente. Fica firme. Tirar esse trem aqui. Tá torto. Ô, Aldo, aonde que entra o promotor nesse processo? Então, eu vou te explicando para a gente já entrando em outro tema do processo penal, tá? Turma, quando a gente entra e explica o processo penal, explica os sistemas processuais penais, a gente vai falar. Saúde! Tá bravo. Como que a gente vai explicar como se faz o processo penal no Brasil? São duas fases. A inquisitiva, que é feita pelo inquérito policial, e a processual, que é feita do processo nominalmente dito. Quando chega, como que começa o processo penal? Como que começa o processo penal? Por meio da notícia criminis, a notícia do crime, a notícia do fato, o expediente notificador. Em Minas Gerais, no Brasil, 90% de como que a notícia do crime chega a quem tem que investigar é por meio do boletim de ocorrência, tá? Em Minas chama REDS, não sei como é que chama aí na Paraíba, como é que chama aí em Manaus, aí no Amazonas, não sei como é que chama. A turma de lá que puder passar aí a curiosidade para a gente, eu agradeço. REDS é Registro de Evento de Defesa Social. O policial, na maioria das vezes é o militar, ele lavra esse boletim de ocorrência e entrega para o delegado de polícia. Olha, senhor delegado, aconteceu um roubo no dia tal, essa pessoa foi flagrada com o material que a vítima reclamou, a vítima reconheceu o material e reconheceu a pessoa também, porque ela conseguiu ver, e eu estou apresentando aqui a pessoa, a vítima e o material, ok? Aí começa a Polícia Civil. Como que a Polícia Civil vai entrar nessa agora? Qual é a participação dela? Ela vai instaurar um inquérito policial. Sim, o inquérito policial. E o próprio nome dele já diz, ele é inquisitivo, tá? Ele é inquisitorial, ele não traz para a gente, qualquer forma de defesa. Peraí, mas como você não pode defender do inquérito policial? O inquérito policial, ele é utilizado para apurar fatos. No inquérito policial, não se apura condutas de pessoas, se apura fatos. E isso é uma questão puramente teórica. Porque na prática todo mundo sabe, fulano está sendo investigado por inquérito. E é isso mesmo que acontece. Tá? E é isso mesmo que acontece. Se llama B.O. Ó. A turma falando espanhol aí, hein? A mim me gusta. Paraíba B.O. também, né? O boletim de ocorrência é o termo mais comum mesmo. Bacana. Então, a Polícia Civil, ela vai instaurar aquele inquérito policial e ali onde entra a questão de contraditório ou ampla defesa. No inquérito, gente, você não se defende, porque ele não está te acusando, ele está apurando fatos. Tá bom? Tem que deixar isso muito claro, porque muita gente erra isso em prova.
Muita gente é esse problema. Às vezes tem alunos meus outras situações aí, e eles erram isso aí, mas é a torta direito, tá? Deixa isso gravado, a gente deixa só mexer nisso. Isso fica saindo toda hora. Toda hora que saindo. Tá? E o que é a função do delegado de polícia no inquérito? Apurar se aquele fato ali noticiado de fato aconteceu, tá bom? É só com base no boletim de ocorrência que pode ser instaurado um inquérito policial? Não. Uma notícia qualquer, tá? Pode servir de base para o delegado instaurar um inquérito policial. Tá? Denúncias apócrifas, denúncias anônimas, pelo Supremo, pelas Cortes Superiores, elas não podem ensejar a aplicação de inquérito policial, tá? Com base apenas em denúncia anônima, não se pode instaurar inquérito policial, tá bom? O que tem dentro do inquérito hoje de novidade? O estatuto da OAB, ele foi alterado há uns 3 ou 4 anos, não vou lembrar direito, e ele manda o seguinte, que na fase do inquérito, o advogado pode estabelecer quesitos, pode fazer quesitos e formular perguntas ali no bojo do inquérito. Vos pergunto, se essa parte é inquisitiva, se não há contraditório, se não há ampla defesa, qual que é o sentido do advogado fazer perguntas numa fase que o cliente dele, o assistido dele, ainda não está sendo acusado formalmente? Só um minutinho. Gente, só um minutinho. Qual que é o sentido de um advogado entrar na fase inquisitiva e fazer perguntas e fazer questionamentos? Isso é muito debatido no Brasil hoje. Por quê? Há uma violação, há uma tentativa de violação, há uma corrente doutrinária que entende que isso viola o sistema penal acusatório. Ora, se na fase do inquérito não há qualquer não há direito a contraditório e ampla defesa, por que é que está tendo o exercício da ampla defesa nesse inquérito? Isso é mais uma jabuticaba, isso é só no Brasil, tá? Particularmente, eu venho tendo alguns embates com advogados no plano, mas bem profissionais, nada de pessoal, não. Não é meu perfil, não, ficar mostrando dentro para advogado, não. Meu perfil é ser profissional. E exijo muito de mim, exijo muito de quem está do outro lado. Não tem nada pessoal, não. Mas é alvo foco de embate. Na minha lida no plantão, advogado às vezes querendo perguntar, já montando tese de defesa dele, já ali, eu falei assim, senhor advogado, senhora advogada, é complicado tratar esse tipo de questão aqui, porque eu não vou conseguir garantir uma investigação criminal lisa. Eu vou achar a investigação criminal, depender do que você brigar, depender do que você quiser manejar aqui dentro, eu vou ter uma investigação criminal natimorta. Vai começar aqui, não vai. Entendeu? Impedimento. Como assim, Cristiano? Não estou. O artigo 3º do Código de Processo Penal, no artigo 3º.
Ah, tá. Dessa 13964, bota. Ô, Cristiano, aproveita que você está com ele aberto, joga ele no chat para a gente. Eu acho que fica legal da turma ver o que a gente está, sobre o que a gente está falando. Faz a gentileza. O artigo 3º ele modifica o artigo 3º do Código Penal. Põe ele na tela, fazendo favor. Acho que ficou legal quando vocês ficam buscando a fonte do que a gente está falando aqui. Isso é muito bom. Significa interesse. Então, turma, então ali nesse apanhado geral do inquérito, nós estávamos falando do inquérito de roubo, né? No prazo ali de 30 dias, o inquérito foi concluso. Isso se a pessoa estiver solta. Se estiver preso, tem que acabar em 10 dias o inquérito, tá? Via de regra, viu, gente? Via de regra. Ao final desse inquérito, o que o delegado de polícia vai fazer? Ele vai fazer uma peça que chama-se relatório. Ele vai relatar à justiça tudo que foi feito ali no processo. Foi ouvido fulano, foi ouvido ciclano, foi expedido um laudo, no caso do roubo, um laudo para avaliação do material, chama o exame de merceologia, é um exame para identificar e apurar tecnicamente o valor de mercado de um bem subtraído. Para que serve isso? Para ver se consegue aplicar ou não o princípio da insignificância, para comprovar ali que o valor do bem furtado, do que foi furtado, é muito alto, tá? Que merece uma repressão maior. Tá? Então, ali no relatório, o delegado ele vai indicar para todo mundo, para o juiz, o que foi feito ali naquele processo. Tá? Se o delegado de polícia, eu já vou começar a tratar uma por respeito e uma porque é o que está acontecendo mesmo, a delegado de polícia, porque, sinceridade, gente, a mulherada está tomando conta. Está tomando conta. Eu venho dizendo que eu acho muito bom, porque quebra um paradigma de instituição muito machista, que é a polícia. Eu acho muito legal. Tem muita delegada formando, tem muita policial. A gente fala, parece que um é o outro, né? Delegado é policial, poxa. Mas das outras carreiras policiais, tem muita escrivã, tem muita investigadora, tem muita perita, entende? Tem muita legista, embora um pouco fora do foco da investigação, é polícia também. Essa turma aí, nova, teve muita mulher. Isso acaba que tira um pouco da virulência do meio policial. Eu gosto dessa presença feminina. Então, ali no caso, vou tratar a delegada de polícia, ela vai fazer uma peça que chama despacho de indiciamento, que cumpre uma fase no inquérito policial, que é o indiciamento. O que é o indiciamento? É o delegado dizer: ora, senhora juíza, ali há indícios de cometimento de crime que merecem ser investigados, que merecem ser processados, que merecem ser processados, que merecem ser levados à luz da justiça. No que eu fiz aqui, eu consigo entender que aquela pessoa, que a conduta daquela pessoa foi um indício suficiente de autoria para que ela seja encaminhada e agora acusada formalmente pelo que aconteceu. Quem é que define se a pessoa vai ser, se aquilo ali vai servir para entregar para a justiça ou não? E aí eu volto lá na pergunta do Aldo. Aí sim entra o promotor, entra a promotora. Assim que recebe o relatório da delegada, a promotora vai olhar, vai falar, realmente,
Há indícios aqui de autoria. Eu vou acusar essa pessoa. Essa forma, essa parte de avaliação fecha uma fase, que é a fase inquisitorial do nosso sistema, e inaugura a fase processual, que é onde agora eu vou acusar a pessoa daquilo que, na Polícia Civil, a delegada entendeu que havia indícios. Gente, a forma pode parecer muito teórica, mas é de suma relevância, viu? É de suma relevância. Pode parecer algo que não pode estar tão próximo de vocês, mas essa diferenciação de nomes, essa diferenciação de temática, ela é muito importante, tá? Porque antes da oferta da denúncia, tá? Denúncia é o nome da peça, é o nome do expediente que a promotora vai chegar para a juíza e falar: estou denunciando essa pessoa. Denúncia é a forma, repito, denúncia é a forma, é o expediente, é o nome da peça que a promotora vai chegar para a juíza e vai falar: essa pessoa merece ser punida. Perfeito? Por que é que a gente tem essa separação, gente? Tem uma colheita de elementos de informação no inquérito para depois acusar. Para a gente fugir do arroubo, do clamor social, do clamor popular, para a gente conseguir acusar de uma maneira mais serena. E imagina, gente, a partir do primeiro sinal de cometimento de crime, o Ministério Público já pega, já acusa a pessoa. Não houve uma preparação daquele terreno ali. Não houve uma coleta de informações. Às vezes pode ser uma denúncia infundada. Cabe à Polícia Civil a apuração, apurar, lapidar, depurar aquela matéria bruta e entregar o mais limpo possível para o promotor tocar o barco para frente. Aldo, se esse exemplo não ficou claro, você me fala, tá? O papel do promotor começa aí. Tá? Começa aí, viu? A partir do oferecimento da denúncia. Nesse oferecimento da denúncia, a promotora pode chegar e falar: não, acho que não está bacana, não. Vai ligar lá na delegacia: ô, delegada, tá faltando alguém para ser ouvido aqui. Ouve essa pessoa aqui que eu não estou tão convicto que eu posso mostrar para a juíza que ela deve ser acusada. Ela vai retornar esse inquérito para a delegacia. E o nome técnico disso, vocês não vão ver em livro, tá? Isso é prática policial. Chama cota ministerial. É um despachozinho, o nome disso, beleza, Aldo. É um despachozinho onde o promotor vai requerer novas diligências para a delegacia de polícia. Tá? Mas não acabou o inquérito? Ele não vence com 30 dias, se solto e desce preso? Sim, mas esse prazo, ele costuma ser, na prática, gente, esse prazo, esse de 10 e 30, ele já não é obedecido, por conta de insuficiência de recurso humano, e às vezes o crime é muito difícil para ser apurado em 30 dias também. Mas às vezes a titularidade da ação penal, às vezes está pensando e a delegacia acabou indo por outra. Qual que é o questionamento disso? Né? Por que é que não se julga instituições? Por que não se faz o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, vinculada ao Ministério Público? É um debate doutrinário, porque... Está todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Ver se melhorou. Né? Está melhor?
Então, há uma crítica, há um movimento não tão recente, mas um movimento crescente sobre a vinculação das polícias judiciais ao Ministério Público. Porque, na prática, gente, tudo que é feito na delegacia, o Ministério Público repete na peça dele, na denúncia, e entrega para a justiça. Eu falei, uai. Então está tendo meio que um retrabalho, uma coisa meio que alegórica essa peça da denúncia. Na maioria das vezes, sim. É uma mera repetição. E o que vai acontecer na justiça? Vai repetir tudo aquilo que foi feito dentro da delegacia. Seja para confirmar, seja para refutar. Tá? E aí, ô Antônio, tem sim, tem sim. Deixa eu só pegar, mas tudo que eu estou falando está na apostila do turno. Eu estou dando os pontos mais práticos para vocês, para a questão de conhecimento a mais mesmo, tá? A apostila é o norte, mas a gente vai sempre recheando com mais coisas que a gente tenha, tá? Vou só abrir ela aqui para vocês. Estou com tópicos dela, tá? Em continuidade, essa é parte desse movimento crescente, tá? De vinculação direta das polícias ao Ministério Público, porque é uma verificação que acontece na prática, pelo que eu expliquei para vocês. Turma, claro, deixa eu só pegar com vocês aqui na apostila. Gosto de ficar só na apostila. Gosto de fazer uma aula um pouco mais dinâmica, tá? Não deixar tão preso na apostila. Tem mais estudo, não é o único. Tá? Só... Está todo mundo me ouvindo bem? Está todo mundo me vendo bem? Beleza. Então, tá bom. A gente, às vezes, trata essa parte do inquérito, essa parte do processo penal como algo muito distante da gente, mas não é, não. Todo mundo pode ser preso, lógico, assim. Todo mundo pode cometer um crime, tá? Tá sim, a gente está por dentro desse tipo de informação, está por dentro desse tipo de informação, informação para a vida, viu, gente? Às vezes, alguém tem um colega que foi flagrado, infelizmente, como vê muito crime de Maria da Penha, né? Agressão doméstica, violência doméstica, crime de violência doméstica. A gente sempre depara com o caso de conhecidos, né? E é importante se situar. Então, ali, às vezes, agora você já pode ter um elemento de informação ali, um elemento de persuasão ali, pelo menos, está no inquérito ou está na justiça. Entendeu? A depender do inquérito que você falar, na prática vai ser repetido ali na justiça. Então, trabalha bem essa parte do inquérito, fala, se defenda, ou se você for, tiver alguma colega ali que é vítima, falar para ela, reconheça o seu agressor ali na delegacia, seja bem assintosa quanto às ameaças, quanto às lesões, fala senta o porrete, porque isso que você está falando no inquérito, na prática, vai ser repetido lá na justiça. Vão te chamar para confirmar, vão te chamar para colocar coisas novas, vão fazer outras perguntas, mas a base de tudo está ali dentro do inquérito, tá? Esse tipo de informação. Turma, então, voltando. Na denúncia, a delegada relatou o inquérito, a promotora entendeu que deveria ouvir mais uma pessoa, voltou para o Ministério Público. O Ministério Público está satisfeito, por assim, bacana.
vou oferecer essa denúncia. A oferta de denúncia é o ato onde o Ministério Público vai entregar para a juíza a inicial de acusação. A justiça é obrigada a receber aquela denúncia, é obrigada a dizer sim, essa pessoa deve ser processada, não acho que essa pessoa deve ser processada. Ela deve ser obrigada, ela não se obriga. A juíza não se obriga, tá? A receber denúncia. Ora, por motivo de inépcia da peça, for uma peça sem elemento técnico para ser feito, pode rejeitar. Ali, numa avaliação inicial, a juíza vai entender que não há crime. Entendeu? Assim, não, isso aqui é fato atípico. Uma visualização, ela vai, não, isso aqui não é crime. Fato atípico é quando não há crime. Está com fato que não é crime. Tá? Fato atípico, não vou receber, não. Pode não receber, determinar arquivamento, ou pode receber. E aí a gente vai inaugurar a fase processualmente dita. Tá? A justiça, gente, ela vai... como é que começa? Como é que começa o processo da justiça? Geralmente, tendo vítima, vai se ouvir a vítima, vai se ouvir as testemunhas. Tá? Mentira, vai se ouvir as testemunhas do fato, as testemunhas arroladas pelo promotor, arroladas pela defesa, tá? Ouve-se a vítima e, por último, o acusado. Gente, por que é que se ouve, por último, o acusado? Por uma questão lógica. Ele se defender primeiro, antes da bomba que está vindo, seria uma defesa simbólica. Ele não tem como se defender. Ele vai se defender de algo que ele não viu ainda, vai atirar no que não está vendo. Tá? Então, o que é que ele faz? O que é que faz? E o que é que determina essa ordem de interrogatório? É o princípio do favor rei. Eu expliquei para vocês de direito penal e ele também está no processo penal. Liberdade é regra. Exceção é prisão. Tá? Tá picotando. Estranho. Estranho. Só um minuto. Aqui tá certo. Tá. Eu vou... Se está todo mundo... Um ou outro está falando dos problemas de picote de voz e de áudio. O meu computador aqui está normal. A internet aqui está normal. Eu vou fazer o intervalinho com vocês, então, de 5 minutos, que às vezes a turma consegue tirar do Wi-Fi aí, iniciar, para ficar tudo legal, pode ser? 5 minutinhos, para a gente ver se que acontece. Porque, nossa, fica ruim demais. Queria que todo mundo estivesse vendo legal. Tá? 5 minutinhos de intervalo, eu estou de volta.
Turma, voltamos. Todo mundo está me ouvindo bem? A questão do áudio está me estranhando, porque eu não estou com problema aqui, não. Eu não estou com problema aqui, não. Mas tá. Vamos dar prosseguimento, tá? Vamos dar prosseguimento. A gente começou na denúncia. A gente passou pelo inquérito policial, a gente passou pela denúncia, a gente passou pelo recebimento dessa denúncia, a gente ouviu as pessoas, né, na justiça e agora nós vamos para o desenrolar final do processo penal. Esse pequeno itinerário aí no processo penal. Turma, como a última pessoa a ser ouvida é o autor, uma questão que eu expliquei, a questão de lógica, assim que ouviu todo mundo, assim que colheu a prova que precisava, a justiça vai proceder à sentença. O que é a sentença? Sentença deriva etimologicamente da palavra sentir. Qual foi o sentir do juiz com tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele perguntou? Ele vai, ali na sentença, condenar ou não condenar a pessoa. Perfeito? Não condenação, nós chamamos de absolvição. Foi julgado e absolvido. É um termo bem comum para todo mundo. Para muita gente. Gente, está todo mundo me ouvindo bem? Dá uma resposta aqui no chat para balizar aí. Beleza. Então, turma, procedeu a sentença, não condenou, ele é absolvido. Condenando para a execução, tá? A execução, que é onde, pelo próprio nome já diz, executa-se aquela condenação da pessoa. Quem determina a forma que a execução é feita é a Lei de Execuções Penais, tá? Ela determina o rito ali de execução. Parte integrante do processo penal, mas não está inscrito no Código de Processo Penal, uma lei específica. Depois que a pessoa é condenada e foi executada penalmente, e aí a gente tem a questão de progresso, de remissão, que a gente vai ver mais para frente. Eu não vou entrar tanto em detalhes, tá? Eu estou fazendo sobrevoo bem geral sobre a matéria para a gente aprofundar depois. A gente vai para, depois da execução, a gente vai para exasperação. Acabou. A pessoa cometeu um crime, foi julgada, sofreu a sanção, foi executada, e agora ela está quites com o sistema processual penal. Turma, muitas das dificuldades, o senso comum que todo mundo tem aí com o processo penal, muita gente fala assim, tem lacuna demais, é muito demorado o processo no Brasil, é muito demorado. É uma faca, como diz o poeta, uma faca de dois legumes. Porque, se por um lado a gente pede sempre uma apuração mais rápida para evitar aquela sensação de impunidade, a própria demora do processo também costuma trazer novos elementos
costuma trazer uma temperatura mais baixa, uma temperatura mais branda, para a formação de convicção. Em tese, gente, isso não é uma regra, mas em tese, um processo, não um processo de 20 anos, isso aí é demais, mas um processo que dura em torno de 3, 4 anos, ele costuma ser um processo menos sujo, menos turbado, menos atribulado, tá? Porque eles vão, quem tiver para entrar na área policial, quem tiver para trabalhar na área de carreira jurídica e tudo mais, vai entender, gente, que na questão da investigação, na questão do processo, nem tudo está ali fácil a todo momento, nem tudo está acessível no primeiro momento. A linha do tempo, ela é uma baita de uma ferramenta para a gente conseguir trabalhar. O tempo pode ser amigo e pode ser inimigo. Então, muito cuidado com algumas afirmações que vocês vão ser formadores de opinião sobre, mas demora demais. Mas demora demais, qual que é o sentido? Tudo tem que ser muito avaliado. Tá? Então, a pergunta no direito, a maior parte das perguntas, das respostas que vocês vão fazer as perguntas do direito, vai ser depende. Não há uma exatidão numa ciência que trabalha que a matéria-prima é humana. Não há exatidão no ser humano, não há exatidão na ciência humana. A gente, às vezes, fica com muita pressa de que o direito processual se cumpra, mas a gente vai movido por outras coisas, que não técnicas. E não que todo mundo tem que ser técnico, mas tem que primeiro perguntar o porquê. Tem que primeiro se perguntar o que é que está havendo. Né? Uma curiosidade, uma questão muito atual dentro do processo. A gente falou mais cedo aí da execução, né? A gente falou mais cedo aí da sanção, da sentença. A justiça condenou. Ok? Condenou em primeira instância. O que é a primeira instância? Vocês ouvem falar muito. O que é esse trem de primeira instância? Tudo mais. Primeira instância, gente, é o tribunal, é o juízo, a justiça que está trabalhando inicialmente ali no caso. É o primeiro juiz, a primeira juíza. No processo penal, a gente tem garantido o que é o duplo grau de jurisdição. É dizer, olha, eu fui condenado nisso daqui, mas eu não concordo, não. Eu vou pedir para uma instância superior. Vou repetir. Repete, por favor. Tá, vou repetir. Vou desde o começo, tá? Uma das curiosidades é quando a gente trabalha dentro da sentença condenatória de primeira instância. O que é a primeira instância? É o primeiro juízo, é o primeiro juízo criminal ali que julgou a ação. Você não é obrigado a concordar com essa forma, se obrigar. Como que o Brasil trata essa não concordância com o que decidiu aqui? Duplo grau de jurisdição. É dizer, eu não concordei com essa condenação, eu achei ela injusta, não se ateve a procedimentos técnicos, não está embasada em elementos técnicos, e eu quero pedir uma nova avaliação da minha que é a partir do recurso, onde você recorre, vai para o tribunal. O tribunal é a segunda instância. A segunda instância. Que é o quê?
vai avaliar tudo o que foi feito ali na primeira instância, no juiz de piso, né? Vai avaliar, o juiz de piso é o primeiro juiz ali, vai avaliar e vai ver a sentença dele ali. Assim, não, eu acho que está certa, eu acho que não está certa, eu vou devolver. Se a segunda instância manter o que a primeira instância falou, devolve-se o processo e mantém a condenação. Nessa revisão também, o tribunal pode, a segunda instância pode, além de manter o que está ali, pode entender que a pena foi pouca e agrava ela. Tá? E pode entender também que aquela condenação, que aquela sentença ali, foi feita sem qualquer foi feito sem qualquer fundamentação técnica, foi falha em determinados pontos. Então, ele vai mudar aquela sentença e o nome disso se chama reforma. Quando vocês lerem aí esses portais da vida aí, a segunda instância reformou a instância, a sentença da primeira instância, é isso aí, gente. É reforma. Foi refeita, tá? A sentença, aquela sentença inicial que te condenou, tá? E aí eu pergunto para vocês, onde é que se critica também? Isso no Brasil a gente vê demais, isso é crônico no Brasil. Não sei se vocês já viram aí em debates políticos, aí, o pessoal comentando, pelo Brasil tem terceira, tem quarta instância, e vai girando, e a pessoa não vai sendo punida, e não vai sendo punida, e não vai sendo punida. Isso gerou um debate acaloradíssimo um pouco tempo atrás, da questão da segunda instância, que não poderia se admitir que o Brasil agora é oficiado, né? É normativo, que não se prende apenas por prisão em segunda instância no Brasil. Isso é dizer, ora, se a pessoa fez um recurso na primeira instância, ali no juiz ali, pedindo para que a sua questão fosse avaliada por outra instância, e ele não concordou com a segunda instância, ele vai arguir aonde? Nas Cortes Supremas. Se ele foi condenado aqui, que era a opinião de muita gente, se ele já foi condenado no segundo andar aqui, ele tem que ser preso, mesmo que ele recorra ao terceiro e ao quarto andar. Isso aqui é uma jabuticaba nossa. O terceiro ao quarto andar, que é o STJ e o STF, que é o Supremo. Tá? É acima de todos, a Suprema Corte do Brasil. Era esse o debate, gente. Era esse o debate. Se a pessoa deve ser presa após a condenação à segunda instância ou não. O que é que a Constituição diz? Em resumo, que ninguém pode ser preso após cessar todos os recursos. Tá? Isso é um argumento de quem é contra a prisão em segunda instância. Para quem é a favor da prisão em segunda instância, vai se basear muito em critérios não técnicos, em critérios não jurídicos. Isso é dizer, vai argumentar em cima de elementos não jurídicos. Qual que é o maior desses elementos que quem é a favor da prisão por segunda instância é a excessiva sensação de impunidade. Poxa vida, a pessoa foi condenada no primeiro, pediu para reformar, foi no segundo, não contente com o segundo, foi no STJ, o STJ aí manteve a condenação, foi para o STF, e isso tem um lapso temporal muito grande. O lapso temporal disso é muito grande. Né? E um outro lado também mais prático dessa questão é que quem tem advogado, quem consegue patrocinar a defesa por esse tempo todo, é só quem é rico.
dá uma sensação de impunidade que, para os poderosos, para quem tem condição de manter uma advocacia ali perene, 24 horas ali, quem tem condição de fazer isso, vai ficar impune. Vai ficar impune. São argumentos, tá? São argumentos. Em particular, cada um tem a sua convicção, né? E o que movimentou nessa questão foi o exemplo do Lula, né? Eu não sou, profissionalmente falando, tá? É uma opinião profissional dentro da minha área policial. Eu não sou a favor da prisão por segunda instância. E não por questão de impunidade, porque os elementos de prisão ainda existem. A saber, a prisão preventiva. A prisão preventiva, gente, ela tem outros elementos. Você não precisa estar com a pessoa presa pela segunda instância. Você não precisa ter garantido ali, pô, foi para a segunda instância, então tem que ser preso. Há outros elementos para fazer uma pessoa ficar presa. Não necessariamente, se acabar com a prisão, como acabou, como o STF decidiu, né, que não pode ter essa prisão por segunda instância, eu tenho outros elementos para poder segurar a pessoa presa. Eu tenho elementos suficientíssimos para poder prender a pessoa. O juiz vai dizer ali, não, claro, não é, eu vou te porque você está condenado à segunda instância. Eu vou manter a sua condenação, porque sua prisão preventiva é saudável. Eu quero garantir a ordem pública, a paz social. Então, assim, não pode se ler a Constituição, a Constituição não é uma folhinha ali que você pega, lê e volta. Aí agora não, isso aqui eu vou considerar, isso aqui eu não vou considerar. A Constituição, gente, juridicamente é sagrada. Tá? A Constituição, ela é o norte. Banalizada do jeito que banalizaram ela, né? E banalizam até hoje, é uma coisa muito forte aí. Foi o que está havendo agora é um movimento muito forte de banalização de Constituição, que é isso, Constituição, que é aquilo. Alto lá, turma, alto lá. Não se trata uma Constituição da forma que a gente está vendo em senso comum tratar, não. E a questão da segunda instância é dispositivo constitucional. Constitucionalmente, não pode. Por que é que se discute? Por que é que ainda se comenta? Constitucionalmente, não pode. Deveria ser um ponto, mas não foi. Felizmente, porque a gente discute, mas infelizmente, porque a gente banaliza um livro juridicamente sagrado. Tá? Essa questão se aplica muito no caso do Lula, mas evitou também muita prisão, não falando do caso do Lula, mas além dos casos, evidentemente que há outros casos. Aldo, a prisão preventiva pode ser em liberdade? Como assim? Se a pessoa tiver solta? Eu não entendi. Aldo, eu vou te dar os elementos, tá? No Código de Processo Penal, eu ia aprofundar com vocês, mas vai dar tempo aqui. Eu ia aprofundar com vocês numa outra oportunidade. A prisão preventiva, ela está no artigo 311 do Código de Processo Penal. Deixa eu abrir ela aqui. Eu vou colocar para vocês no chat. Como se prende preventivamente alguém? Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Artigo 311.
Tá aí para vocês no chat. Percebam aí. Como pode ser feito, quando pode ser admitida a prisão preventiva, tá? No ano 311 aí do Código de Processo Penal, são esses aí os elementos, tá? Quando ela pode. Os elementos dela, que é o mais importante, despenca em concurso, estão no 312. Eu vou colocar para vocês aqui também. Gente, olha aí. Uma pessoa pode ser presa preventivamente, garantia da ordem pública, econômica, conveniência da instrução ou para assegurar a aplicação da lei. Tá? Quando houver prova da existência do crime, óbvio, indício suficiente de autoria. Não pode ser um mero indício. É um indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Eu não preciso... Eu não precisaria ficar discutindo se deve ser preso ou não ser preso em segunda instância, se eu tivesse as cabeças que comandam essa narrativa tivessem parado para olhar com muito cuidado no 312, que inclusive foi alterado no pacote anticrime do ano passado, porque esse elemento de perigo gerado pelo estado de liberdade não existia antes de 2019, não. Tá? Então, olha, se eu deixar essa pessoa solta, vai dar um perigo, vai ser perigoso eu soltar essa pessoa permanecer solta? Vai, prende preventivamente, tá? Ela, em tese, não tem prazo para essa prisão preventiva. Tem uma tese aí que ela deveria durar 87 dias, 90 dias, que é quando se briga pelo excesso de prazo, mas isso é uma outra conversa, tá? Mas a prisão preventiva, ela não tem prazo regular, tá? Eu não entendi. É uma prisão para uma pessoa que está em tese em liberdade. Mas pode ter casos também de pessoas que estão presas e no decorrer ali foi descobrindo mais crime delas, elas tomam outra preventiva. Fica com saldo negativo, entendeu? Não necessariamente. Deixa eu dizer domiciliar ou monitorado. Ah, tá. Tá, entendi. A, a monitoração eletrônica é uma coisa e a prisão domiciliar é outra, tá? O monitoramento. Monitoração está errado, no meu monitoramento fica mais chique. O monitoramento eletrônico, ele é uma medida cautelar diversa da prisão. O que significa isso? Eu não vou te prender, mas você vai ficar vigiado, tá? E se você quebrar essa tornozeleira aí, você volta para a preventiva. Entendeu? Em resumo, é isso daí, tá? O monitoramento eletrônico. A prisão domiciliar, gente, ela não deixa de ser uma prisão preventiva, tá? Ela é uma prisão preventiva. Mas qual que é o caráter da prisão domiciliar? É o caráter humanitário. Por que é que se pede prisão domiciliar? Quando a pessoa está enferma, de moléstia muito grave ali, que é o encarceramento dela no cárcere, o encarceramento dela na cadeia, vai gerar perigo de vida para ela. Acima de 60 anos, deixa eu só ver essa alteração, deixa eu só passar para vocês aqui. Ó. Maior de 80 anos, desculpa, tá, gente? Pode ter preventiva, a prisão domiciliar, que o nome dela até que é prisão preventiva domiciliar, ela não deixa de ser domiciliar. Quando for maior de 80 anos, é a questão da pessoa debilitada, tá? Quando for gestante, tá? Gestante tem. Filho com menos de 6 anos, que depende de cuidado, né? Ou filho deficiente, também cabe uma prisão domiciliar. Se é uma presa
e o filho tem até 12 anos de idade, então ela pode pedir a prisão domiciliar. E se for homem, caso ele seja o único responsável pelo filho com até 12 anos. Deixa eu pegar a lei. Deixa eu pegar o artigo para vocês aqui. Vai ficar muito confuso se eu colar aí. Mas eu vou, para vocês dar uma olhada. Quem é que pode pedir a domiciliar, tá? Só um minuto. Quais os casos que pode haver a domiciliar? Tá aí, turma. 318. Quem pedir prisão, quando vocês vê na notícia lá, foi para prisão domiciliar, tem que obedecer esses requisitos aí, tá? Todos eles, um ou outro, cumulativamente, viu? E tem o parágrafo único dele aí que define para a substituição da prisão preventiva no cárcere, aquela trancado, o juiz tem que exigir uma prova do que a pessoa está falando ali. Tá? O que é mais utilizado, aí, maior argumento que tem, tipo, o que mais acontece, né? Um dos parâmetros de incidência mais utilizados aí para requerer a prisão domiciliar preventiva mulher com filhos de até 12 anos de idade. A gente vê muita mulher que cai no tráfico de drogas, às vezes está com um menino de 5, 6 anos, tá? Costuma pedir isso daí, vai para domiciliar. Gestante eu não vejo tanto, não é que eu não vejo tanto, não. Tá bom? E a doença grave, muita gente alega depressão, alega uma série de doenças aí que ele indica no pedido para a justiça que a pessoa está extremamente debilitada. Ô, turma, finalizando aqui, a gente fez um sobrevoo muito rápido sobre o que é o processo penal. A gente vai aprofundar, tá bom? A gente vai pegar aí e vai aprofundar. E nesses tempos aí de corona, a aula não pode ser deslocada da realidade, não pode ser desconectada da realidade. É só uma mensagenzinha de apoio, uma frase que eu gosto muito, que eu venho utilizando, que eu venho ouvindo muito, que é a do Vinícius de Moraes. Depois vocês ouvem Carta ao Tom 74, estou ouvindo demais, e ele magistralmente coloca que só resta uma certeza, que é preciso acabar com a tristeza, é preciso inventar de novo o amor, tá bom? Não se curvem ao ódio, jamais, tá? Não se curvem ao desespero. A luz vem, tá? A luz vem. Ela demora, mas vem. Bom, turma, fiquem com Deus, tá bom? Fiquem na paz. Valeu aí o tempo à disposição e qualquer dúvida que precisar, estou sempre à disposição e a minha prioridade é sempre meus alunos, tá bom? Fiquem em paz, um abraço, bom fim de semana.